De volta e para falar de outro tema recorrente nos concursos públicos, uma competência originária do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 105, inciso 1º, a linha A. O que nós temos aqui? A competência do STJ para julgar autoridades que estão num plano intermediário. Na aula sobre competência originária do Supremo Tribunal Federal, o que eu disse para vocês? O STF é o tribunal que julga as autoridades de cúpula e as grandes autoridades da República. Já o STJ não. O STJ vai ser o tribunal que julga as autoridades que estão num plano intermediário. Exemplo, quem julga o presidente da República no crime comum? STF. Quem julga um prefeito no crime comum? Tribunal de Justiça. Quem julga um governador em um crime comum? O STJ. Então percebam, ó, um governador não é um presidente da República, mas também não é um prefeito. Está no plano intermediário no âmbito do Poder Executivo. Quando ele cometer crime comum, vai ser julgado por quem? Vai ser julgado pelo STJ. Então percebam que o raciocínio aqui, mais uma vez, foi um raciocínio hierárquico e, sobretudo, comparando com a competência do Supremo. Por isso, a banca examinadora gosta de fazer o mesmo comparativo. Vejam o texto do artigo 105, inciso 1º, a linha A. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1º, processar e julgar originariamente. Lembrem-se, todo tribunal tem competência originária e competência recursal. Agora estamos estudando a competência originária do STJ. A linha A, marquem a linha A, muito comum em diversos concursos. Nos crimes comuns, então, compete ao STJ processar e julgar. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal. E nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros de tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, o dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os membros do Ministério Público da União que oficiam perante tribunais. Espera aí, professor, muita coisa. Basta esquematizar, tá? E aí basta lembrar dos seguintes pontos que eu vou passar aqui para vocês. O seguinte, ó, falei do artigo 105, inciso 1º, a linha A, nós temos uma questão simples, ponto garantido em termos de concurso. Basta lembrar o seguinte, ó, se eu tenho a figura do governador, uma autoridade intermediária no âmbito do Poder Executivo. Governador cometeu crime comum. A competência para julgamento do governador no crime comum é do STJ. Cuidado, tá? Muito comum em concursos públicos isso aqui, ó. Quem julga governador, seja governador do estado ou governador do Distrito Federal, no crime comum? STJ. Já tivemos um exemplo no Brasil? Sim, julgamento do governador do Distrito Federal. O Arruda foi julgado por quem? Pelo STJ, pela prática de crime comum, tá certo? Além disso, tá? Nós temos aqui, ó, a competência do crime de responsabilidade. E aí é importante perceber o seguinte, quando se fala de crime de responsabilidade, quem julga o governador é a Assembleia Legislativa, ou, no caso, né, do Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, ó, atenção, em crime de responsabilidade, governador não é julgado pelo STJ, mas pela respectiva Assembleia Legislativa ou pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em se tratando do governador do Distrito Federal, tá? Então, o primeiro esqueminha que a gente tem que ter em mente é esse esqueminha aqui, ó. Governador, crime comum, competência do STJ. Crime de responsabilidade, Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, caso se trate do governador do Distrito Federal. Lembrando que o Arruda foi julgado não só por crime comum pelo STJ, mas também por crime de responsabilidade pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Além disso, o que a gente tem que observar? Ó, é competência do STJ julgar os membros de, tá? Então, membros de TRFs, TRTs, TRS e TJs. Então, parem para pensar. Eu estou falando de ministros do Supremo? Não. De ministros de tribunais superiores? Também não. Estou falando também de juiz de primeira instância? Não.
Estou falando de autoridades intermediárias no âmbito do Poder Judiciário. Eu estou falando dos desembargadores. A denominação utilizada para os membros dos TRFs, dos TRTs, dos TREs, dos TJs, né? Tudo bem que existe a discussão dentro do TRE, mas em regra eu não tenho desembargadores. E aqui basta lembrar o seguinte, ó, desembargador, membro de TRF, TRT, TJ, TRE, entre aspas, né? Cometeu crime comum ou responsabilidade, competência de quem? STJ. Aqui tanto faz, tá? Ser no crime comum ou ser no crime de responsabilidade. Então, ó, esse esquema é um esquema importante, ainda mais se você se prepara para um concurso em algum dos tribunais citados aqui, tá? Então, atenção, ó, membros de TRF, TRTs, TREs e TJs, desembargadores, de uma maneira geral, cometeram crime comum ou crime de responsabilidade, competência do STJ. Não se esqueçam disso. Além dos membros, né, de TRFs, TRTs, TREs e TJs, é competência também do STJ julgar os membros de tribunais de contas, exceto Tribunal de Contas da União. Quem julga os ministros do TCU, Supremo Tribunal Federal. Agora, e quando eu falo dos membros de? Então aqui, ó, membros de. Aí eu tenho membros de TCS, Tribunais de Contas dos Estados, e CCMs. O que é CCM, professor? Conselhos de Contas Municipais, tá? Ou Tribunais de Contas Municipais. O importante é perceber o seguinte: estou falando de uma autoridade, de um conselheiro de Tribunal de Contas, seja Tribunal de Contas no âmbito dos Estados, seja Conselho de Contas Municipais, Tribunais de Contas Municipais, onde ainda existem, tá? O importante é perceber o seguinte: um ministro do TCU, no crime comum e no crime de responsabilidade, vai ser julgado pelo Supremo, pelo STF. Agora, um conselheiro do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, de um Conselho de Contas Municipais ou de um Tribunal de Contas Municipal, tá? Vai ser julgado por quem, gente? Vai ser julgado pelo STJ. Basta lembrar o seguinte, ó, ministro do TCU, do Tribunal de Contas da União, competência de quem fazer o julgamento no crime comum ou no crime de responsabilidade? Supremo. O resto, competência do STJ, ok? Se for fazer concurso para o TCE, ó, cuidado, tá? Questão recorrente aí em concursos para Tribunal de Contas, tá? Bem, além disso, qual que é a última questão referente à linha A? E aí atenção, sobretudo aqueles que se preparam para o Ministério Público e para o Ministério Público da União, um dos ramos do Ministério Público da União, tá? Ó, membros do MPU, do Ministério Público da União. Só que tem um detalhe, é competência do STJ julgar os membros do MPU que oficiam perante tribunais. Então, nós temos que lembrar aqui, ó, que eu tenho um membro do Ministério Público da União que atua perante tribunal, mas também existem membros do Ministério Público da União que atuam perante varas, perante a Justiça de primeira instância. A Constituição, no artigo 105, inciso 1º, a linha A, está falando daqueles que atuam perante tribunais, que exercem as funções institucionais do Ministério Público perante órgãos de segunda instância, perante tribunais. Então vejam só, se eu tenho um membro do MPU, tá, que oficia, aqueles que oficiam perante tribunais, ou seja, perante a Justiça de segunda instância, tá? Perante órgãos do Poder Judiciário de segunda instância, quando eles cometem crime comum, então atenção, ó, crime comum ou responsabilidade, competência de julgamento vai ser de quem, gente? Do STJ, ok? Então atenção, ó. Eu tenho membros do Ministério Público da União, mas membros do Ministério Público da União que oficiam, que exercem as funções institucionais do Ministério Público perante tribunais, perante a Justiça de segunda instância. Cometeram crime comum ou crime de responsabilidade, competência de quem? Competência do STJ. Agora é o seguinte, ó, imagine a outra situação. E quando eu estiver diante de um membro do Ministério Público da União que atua perante varas, que atua perante a Justiça de primeira instância, quando ele cometer crime comum ou crime de responsabilidade, ele vai ser julgado por quem? Pelo TRF. Então, atenção, ó, aqueles que oficiam perante, tá, varas
e aqui varas como sendo sinônimo, tá? De órgão de primeira instância do Poder Judiciário. Então, os membros do Ministério Público da União, um membro do Ministério Público Federal, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar ou do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele atua perante o órgão da Justiça de primeira instância quando ele cometer crime comum ou responsabilidade. Competência de quem, gente? Do respectivo TRF, tá? Então, se eu tenho um membro do Ministério Público Federal, por exemplo, que atua perante uma vara da Justiça Federal, mas uma vara da Justiça Federal que faz parte da estrutura do TRF da 4ª Região, da Justiça Federal da 4ª Região, vai ser o TRF da 4ª Região. E assim por diante, tá? Então, é sempre o respectivo TRF. Então, a gente pode falar que eles são julgados pelos TRFs, pelos Tribunais Regionais Federais. Ah, professor, onde que está isso? De onde você tirou esse tipo de situação? Está lá no artigo 108, inciso 1º, a linha A. Só que o inciso 1º, a linha A, ele fala de uma maneira genérica, que é a competência dos TRFs julgar os membros do Ministério Público da União. Só que tem um detalhe, a Constituição, antes, no 105, inciso 1º, a linha A, já nos disse que quem oficia perante a segunda instância vai ser julgado pelo STJ, tá? Então, naturalmente, quando a gente lê a regra do TRF, no artigo 108, inciso 1º, a linha A, a gente precisa fazer esse desconto, né? A gente precisa já lembrar, opa, mas espera aí, aqueles que atuam perante tribunais são julgados pelo STJ, a Constituição já nos disse isso. Então, naturalmente, agora ela está falando dos membros do Ministério Público da União que atuam perante a Justiça de primeira instância, tá? Ó, e uma pegadinha que pode cair, tá? Raras vezes isso aconteceu em concursos públicos, mas quando acontece, pouca gente lembra. O que a gente está vendo aqui, ó? Membros do MPU que oficiam perante tribunais, perante a segunda instância, mas perante tribunais, né? São julgados no crime comum ou no crime de responsabilidade por quem? Pelo STJ. E aí parem para pensar o seguinte, quem que é o chefe do Ministério Público da União? Peraí, o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República atua perante um tribunal? Sim, nada menos que o Supremo Tribunal Federal. É o representante do Ministério Público da União atuando perante o Supremo Tribunal Federal. Então vejam que o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, ele oficia perante um tribunal. Ah, mas então ele vai ser julgado pelo STJ? Lembrem-se que o PGR é a autoridade de cúpula. Ninguém é mais importante do que ele no Ministério Público. Então, ó, essa regra só não vale para quem? Exceto para o PGR. Exceto o PGR. Por quê? O PGR no C comum, ou seja, no crime comum, é julgado por quem, gente? Pelo STF, já vimos isso lá no artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição. Ah, e no C, responsabilidade, o que é isso? No crime de responsabilidade, é julgado por quem? Pelo Senado, já estudamos isso também, tá certo? Então, ó, cuidado, tá? Eu não posso sair afirmando que todos os membros do Ministério Público da União, sem exceção, todos aqueles, sem exceção, que oficiam perante tribunais serão julgados pelo STJ no crime comum, no crime de responsabilidade. Tem um que não é. Quem que é? Ora, o PGR. O PGR, o Procurador-Geral da República, enquanto ápice da função, ápice, né, da respectiva carreira, vai ser julgado no crime comum pelo Supremo e no crime de responsabilidade pelo Senado, ok? Já tínhamos visto isso, só estou lembrando, só estou fazendo a conexão necessária, né, entre os pontos aí da Constituição, ok? Bem, atenção com o artigo 105, inciso 1º, a linha A, uma questão muito comum em diversos concursos públicos, depois não digam que eu não avisei, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, falando do artigo 102, inciso 1º, artigo 105, inciso 1º, a linha B de bola, ok? Então atenção, ó, 105, inciso 1º, a linha A, importante, não deixem de estudar no próximo vídeo, o 105, inciso 1º, a linha B. Obrigado e até mais.